Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio das Conversas Informais da Distrital de Porto Alegre da Juventude Popular. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o mundo rural, sobre a ruralidade, sobre as nossas tradições e para isso tenho comigo o Presidente da Juventude Popular, o Francisco Mota. Francisco, é uma honra ter-te connosco, muito obrigado por teres aceito este convite. Ora, antes de mais, agradecer naturalmente à Juventude Popular de Porto Alegre a oportunidade também de dar à Juventude Popular aqui um espaço de debate, de reflexão sobre um tema tão importante para o nosso país e para as nossas comunidades, como é a questão do mundo rural e toda a sua envolvência. E, naturalmente, congratular-me, enquanto Presidente da Juventude Popular, por este tipo de iniciativas desenvolvidas pelas nossas estruturas locais, que permitem-nos chegar mais longe, estar mais próximo das pessoas e, naturalmente, debater aquelas que são as problemáticas do país, quer seja neste período de maior dificuldade para a nossa realidade, devido às circunstâncias difíceis que vivemos, mas, naturalmente, aos desafios futuros. E o mundo rural estará certamente na agenda, tanto como teve no passado, como está no presente, e será certamente a chave do sucesso do nosso futuro coletivo para Portugal, e olhando naturalmente para esta realidade que é do interior do país. Bem, essa introdução quase que me varreu aqui uma das perguntas que eu tinha preparada, mas ainda assim eu começo por te perguntar, Francisco, tu és do Norte, és natural de Braga, e nós aqui no Alentejo, aqui mais um bocadinho mais a sul, centro-sul do país, sentimos um bocadinho que Portugal tem duas velocidades, que caminha a uma velocidade no litoral e caminha a outra velocidade no interior. E nós sabemos que temos muitas diferenças culturais em Portugal, mas no Norte também se sente isso? Bem, esta dicotomia entre Norte e Sul, entre litoral e interior, é um discurso que tem acompanhado dos últimos anos cada vez mais o debate político. Se é verdade que, pelo menos no discurso, há sempre uma grande vontade de vencer esta grande barreira, permitindo que Portugal não ande a duas velocidades, depois na prática e naquilo que é as prioridades políticas, é precisamente o seu contrário. E naturalmente que eu, sendo uma pessoa do norte do país, sinto bastante este fosso que é criado pelos nossos responsáveis políticos. E permite-me que aqui te diga o seguinte, António, que mais importante do que ver o país através de Lisboa, era importante ver Lisboa através do país. Ou seja, que existisse esta capacidade de olhar para todo o território nacional, perceber as suas dificuldades, os anseios das suas comunidades, permitir que não se continuasse a cavar este grande fosso entre portugueses de primeira e portugueses de segunda, e que o centralismo não criasse imunidade nos nossos políticos e nos nossos decisores políticos. E muito mais que ideologia, trata-se de agenda política. E permite-me tocar aqui num ponto que me parece importante. Não podemos continuar a querer, nos discursos, a cada 4 anos, a cada ato eleitoral, de falar das dificuldades, no caso concreto, por exemplo, dos distritos mais do interior do país, e depois, na sua realidade, eles não passarem de meros discursos de ocasião e que não transferem depois para as legislaturas essas mesmas prioridades. E a grande questão que os portugueses podem fazer hoje é: e porquê? E a razão é claramente uma. O sistema eleitoral que nós hoje temos afasta o interior do país das prioridades políticas, por uma razão óbvia. Se olharmos para a mancha urbana, nomeadamente o litoral, há uma concentração de pessoas e automaticamente de votos, e que permite, ou que aliás condiciona muito as políticas públicas, porque se olharmos, sei lá, para o distrito de Porto Alegre, comparando com o distrito do Porto, com o distrito de Lisboa, ou então mesmo com o próprio distrito de Braga, e se formos perceber a capacidade de sindicância deste território face aos que eu agora enunciei, torna-se muito difícil para a sua representatividade. E aonde? Claro. O número de deputados eleitos. E aqui, se nós continuarmos a alimentar este sistema eleitoral, este sistema de representatividade condicionado, onde simplesmente os votos dos portugueses do interior valem menos que os votos dos portugueses do litoral, porque ficam vazios de representatividade e de eleição,
continuaremos com esta falta de prioridade, com esta falta de capacidade reivindicativa no hemiciclo. Ou seja, 1 ou 2 deputados de Porto Alegre nunca conseguiram ser a voz de 19, de 20, de 40 ou de 50 deputados de distritos do litoral do país. Portanto, se nós queremos vencer esta grande barreira do centralismo implícito nos grandes centros urbanos, não basta simplesmente tê-lo no discurso, é preciso tê-lo na prática. Isto só é possível com uma reforma do sistema eleitoral, que aliás toda a gente é conhecida, também o meu combate a este tipo de centralismo, muitas vezes criado dentro do sistema político português, e ao mesmo tempo, depois por outro lado, é importante também que os partidos políticos possam, dentro da sua própria casa, condicionar este mesmo centralismo, não pegar nos seus deputados ou nos seus grandes quadros e distribuí-los pelo resto do país como que se fosse a garantia e a capacidade destes face aos que são das suas regiões. Não há gente mais inteligente, não há gente mais capacitada em Lisboa do que em Braga, do que em Viana do Castelo, do que em Porto Alegre, ou no distrito de Beja, ou por aí fora. Há, sim, esta capacidade de representatividade, este sentimento de pertença, que é fundamental nos decisores políticos e perdeu-se ao longo dos últimos anos. Aliás, eu arriscaria a dizer-me que durante este período ainda da nossa tenra democracia, diga-se assim de passagem, mas acabou-se ano após ano eleitoral após ano eleitoral, precisamente esta grande diferença, que é uma diferença negativa, de condicionar os territórios precisamente por esta falta de representatividade e automaticamente afastando as pessoas, afastando as prioridades políticas, não criando condições, nomeadamente para as novas gerações, como é o caso da nossa, de se fixar nestes territórios, onde as políticas públicas simplesmente contrariam aquilo que é a realidade no litoral, torna-se muito difícil que estas nossas comunidades do interior do país possam fixar riqueza, fixar capacidade crítica, criação de emprego, criação de empresas, criatividade, porque as gerações mais novas não se sentem motivadas nem com capacidade de se agarrar aos seus territórios, nem com incentivos, nem com capacidade crítica para se fixarem aí. E isto torna, naturalmente, o território desigual, e como tu disseste muito bem no início da tua intervenção, criando um fosso muito grande entre portugueses de primeira e portugueses de segunda, entre um país a uma velocidade e a 2 velocidades, onde claramente só é possível vencer isto de uma forma clara. E a mim me parece fundamental. É que logo em primeira medida, em primeiro lugar, é que haja por parte do poder político esta vontade de passar o discurso à prática. Claro. Não, e a reforma no sistema político eleitoral é uma das... É algo que está sempre presente nas nossas conversas aqui no interior. Aliás, neste momento o Alentejo inteiro tem 8 deputados e tudo indica que, a continuar assim, terá no futuro 6, porque Beja perderá 2 deputados também. E realmente é uma porção tão grande de território português sem voz e muitas vezes adensada por aquela condição que tu referiste, de termos indivíduos que não são da terra e depois acabam por representar esse mesmo território, o que, na nossa visão, acaba por ser um trabalho não só inglório, mas também pouco eficaz. E eu aí acrescentaria uma coisa, então, se me permites, só para reforçar esta ideia inicial. E depois, naturalmente, que por consequência disto tudo, há um afastamento das próprias pessoas da política. Muitas vezes discute-se o porquê do afastamento das pessoas dos partidos políticos, da ação política, da ação interventiva, e também se prende muito com isto. Alguém que a cada ato eleitoral faz o seu exercício em liberdade de poder escolher o seu representante na Assembleia da República e a cada 4 anos há cada vez um maior confinamento democrático, porque as pessoas são cada vez menos no interior do país, têm cada vez menos representatividade e o seu voto não vale absolutamente nada. Há forças políticas que por vezes atingem percentagens eleitorais muito maiores no interior do país do que aquelas que têm no litoral, e ainda assim as pessoas no interior do país perdem a sua representatividade, ou, aliás, nem sequer têm a representatividade da sua vontade democrática. Portanto, há naturalmente aqui, por parte do sistema político instalado neste momento no país, onde há um confinamento democrático. Claro, eu também partilho dessa opinião, e aliás há algo que me assusta muito, que muitas vezes em localidades que estão muito perto da fronteira,
no interior, assistimos, pelo menos eu assisto, e falo do ponto de vista pessoal, aqui é uma opinião pessoal, muitas vezes as pessoas a chegarem-se um pouco à Espanha, porque acham que pode ser dali que vem uma resposta, que vem uma ajuda, porque muitas vezes Portugal, quando chega ao interior, parece que faz políticas para a Espanha, parece que só reconhece o interior, só fala para o interior quando é para dar um passo bem à Espanha e para assinar um acordo. E isso é algo que me assusta um bocadinho. As pessoas, um bocadinho por desespero, prendem-se à ideia de que poderá vir alguma solução do lado de lá da fronteira, quando deveria ser uma situação retificada no interior da nossa fronteira e dentro de Portugal. E, aliás, Com isto, sobre esse aspecto, permite-me também só acrescentar aqui uma nota que eu sei que temos de passar ao mundo rural e toda essa temática e toda essa energia que o mundo rural tem como importante para o país, mas isto também é fundamental porque depois podemos ter as melhores perspectivas de políticas públicas ou de incentivo à ruralidade, um incentivo ao interior do país e tudo mais, mas se muitas vezes estas matérias não forem discutidas e, aliás, clarificadas e colocadas na agenda como sendo prioridade, porque é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. E quando não existirem pessoas a sindicar o interior do país, ele perde voz. Perdendo voz, deixa de ter agenda política. E deixando de ter agenda política, todos os portugueses que estão no interior do país são abandonados e deixados à sua boa sorte. E aliás, este período que nós vivemos agora de extraordinário, que foi durante o período de estado de emergência, de algumas que foram as reportagens feitas no interior do país, e até aí se notava de uma forma clara até as próprias prioridades no que confere à comunicação, porque vimos muitas vezes mais nos grandes centros urbanos a falar sobre o confinamento do que propriamente no mundo rural ou no interior do país, mas de algumas que foram feitas, nomeadamente nessas comunidades junto à fronteira, estavam mais preocupadas com o facto das fronteiras fecharem e não poderem fazer a sua vida de normalidade no país vizinho, porque é lá que tem grande parte do seu garante, grande parte daquilo que é a correspondência às suas necessidades diárias, às suas ambições enquanto comunidades, do que propriamente ao confinamento que lhes foi dado do outro lado, ou seja, do lado do seu país, do lado da sua pátria, que era Portugal. Portanto, hoje em dia, há um sentimento muito maior de pertença e até de resposta imediata a essas terras, a essas pessoas, do outro lado da fronteira do que do lado português. E isto devia ser um fator de uma grande reflexão e de uma grande preocupação, porque se há coisa que nunca pode ser vendável, podemos discutir ideologias, opções políticas, mas a nossa pátria e a nossa identidade é algo que nunca devia ser colocado em cima da mesa e sente-se nessas comunidades que existe muito maior vontade, muito maior representatividade do outro lado da fronteira do que propriamente deste lado. Tiraste umas palavras da boca quanto a isso, Francisco, concordo a 100% contigo. E falando um bocadinho da identidade portuguesa, pegando no que tu acabaste de referir, nós ontem tivemos o Francisco de Carvalho aqui neste espaço das conversas informais. Grande homem da tauromaquia portuguesa. À conversa com o Paulo Pessoa de Carvalho também, e eles discutiram a tauromaquia, o que é que vai acontecer agora no pós-Covid. Espanha está a adotar algumas respostas, nomeadamente a transmissão de corridas com a praça vazia, por exemplo. E Portugal parece que tem aqui uma agenda política instaurada que quer separar a identidade portuguesa de tudo o que é uma cultura mais pró-rural. Portanto, parece que tudo o que vem da ruralidade causa alguma alergia às pessoas que estão, aos decisores que estão sentados na capital. Seja porque estamos a falar de corridas de cães, seja porque estamos a falar da tauromaquia. Portugal tem uma diversidade cultural muito rica. E é importante defender a nossa cultura no geral, mas também mais típica dos meios rurais. E eu queria saber se concordas com isso, com a necessidade de defendermos aquilo que é nosso, mesmo que cause mal-estar a muita gente. Bem, essa pergunta é fundamental, até pelo momento político, não tanto do período de estado de emergência que vivemos, mas sobretudo desde que a geringonça, assim apelidada pelo Dr. Paulo Portas, se instalou em Portugal. E só para início de conversa, eu gostaria de introduzir aqui uma ideia para que as pessoas lá em casa percebessem. Desenganem-se aqueles que vivem nas cidades que o podem viver sem mundo rural. Ou seja, no fundo, não há urbanidade sem ruralidade. Porque é
é através do mundo rural, é através da agricultura, é através da caça, é através, até podemos dizer aqui, da própria pesca, que nós temos a nossa garantia, a nossa subsistência enquanto ser humano. É assim que as nossas famílias têm os seus alimentos nas suas mesas. No dia em que terminar esta ruralidade e se pensar única e exclusivamente esta extensão urbana, então a espécie humana pode-se dizer que está sob ameaça de extinção. Isto acho que é importante, principalmente para as novas gerações, porque muito daquilo que é vendido nas escolas hoje em dia, porque há uma educação muito condicionada contra tudo aquilo que é a tradição, tudo aquilo que é a identidade do país, tudo aquilo que é a própria vivência do mundo rural, e há uma valorização em sentido contrário, portanto, uma desvalorização deste sentimento de que é ser português, e depois há uma valorização de tudo o que são novos conceitos ideários que são inaugurados a cada vontade, a cada vento que vai surgindo numa agenda muito própria. E esta é uma agenda ideológica. Hoje em dia o mundo rural combate uma agenda ideológica. E essa agenda ideológica é imposta pelo Partido Socialista, que está refém, claramente, da extrema-esquerda. E quando aqui se designa extrema-esquerda, estamos a falar, sobretudo, do Bloco de Esquerda e do PAN. Sabemos perfeitamente que o Partido Comunista, naquilo que é a tradição do mundo rural, da tauromaquia, foi também mantendo também alguma coerência nos últimos anos sobre essa matéria. Portanto, mas há aqui, naturalmente, uma agenda encapotada, nomeadamente patrocinada pelo PAN. E é importante dizer que, ao contrário daquilo que nos é vendido todos os dias pela comunicação social já bastante condicionada, aquilo que nos é imposto pela contra-informação patrocinada por esta mesma agenda, que o agricultor, o homem e a mulher que ocupam o espaço rural não são, naturalmente, o bicho-papão do ambiente, ao contrário do que eles tentam vender. Aliás, os grandes ambientalistas são os nossos agricultores. São aqueles que fazem o equilíbrio ambiental no nosso espaço natural. E é fundamental, exatamente, para que haja este são convívio entre os seres humanos, entre os animais, entre aquilo que é a produção agrícola, entre aquilo que são os consumos. E são fundamentais precisamente nesse equilíbrio. Então, uma economia importantíssima para o país. Aquilo que hoje acontece, há naturalmente uma perseguição a este mundo. O que é estranho, porque o Partido Socialista, em tempos idos, tinha as suas touradas, como acontece, aliás, como a Juventude Popular, ao longo dos últimos anos, também o teve. Ainda há 2 anos tivemos em Coruj a nossa tourada, evento emblemático da Juventude Popular, que infelizmente este ano era para ser replicado, mas pelos condicionamentos não foi possível. Mas, independentemente disso, há hoje em dia um Partido Socialista muito condicionado a esta esquerda, permite-me a expressão, a esquerda de caviar. E o que é que acontece no meio disto? E a mim parece fundamental. Há naturalmente de que haver uma grande reflexão do poder político e das próprias entidades que não são governamentais, mas que são representativas do setor. Ainda este fim de semana, o Expresso acompanha um documento, uma peça jornalística importante, onde há, neste momento, uma quebra clara de 50% no preço dos produtos, na sua produção, na sua origem, e que está a colocar em causa, nomeadamente, aqui estamos a falar sobretudo no setor da carne, que é o mais afetado, mas que está a criar aqui clivagens sociais muito difíceis e onde as empresas, sobretudo, estão-se a sentir com grandes dificuldades para conseguir garantir os seus postos de trabalho, conseguir pagar aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores. Como um pormenor importante é que a agricultura não pode fazer layoff, porque os animais têm necessidade de continuar a ser tratados, têm a necessidade de continuar a ser alimentados, e isto só é possível com mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, não há escoamento de produtos. E o governo não teve uma postura que seria aqui uma discriminação positiva do mundo rural e onde permitisse que estas empresas pudessem ter custos menores para com a sua realidade hoje em dia, face à falta de escoamento dos seus próprios produtos. Portanto, há naturalmente aqui um olhar enviesado, intencional, de condicionar o mundo rural. E ao longo deste período, e até neste período pós-confinamento, nós notamos isto. Por exemplo, na questão da caça. A caça não está permitida porquê?
há naturalmente aqui, mais uma vez, um lobby por parte do PAN e do Bloco de Esquerda, para que se aproveitem destes momentos para que ela não exista. Hoje em dia, a caça só é permitida ao javali. E como nós sabemos, isto é uma caça de controle de população, é por questões ambientais, não é por desporto, não é por cultura, não é por economia, não é por absolutamente nada. É única e exclusivamente por questões ambientais. E não nos podemos esquecer que há uma economia toda à volta da caça. As empresas que investiram nas suas espécies, as próprias viagens de caça. Estamos aqui a falar de áreas como Imértola, Elvas, Porto Alegre, que tem muitos carneiros e que permite claramente aqui haver uma economia importantíssima para estas regiões, mas também para o país. E que depois tem um impacto naturalmente no turismo, seja ele externo, seja ele interno. Portanto, há aqui naturalmente um lobby muito permanente de combate e de ataque a estas tradições, a esta ruralidade. Acontece exatamente o mesmo na nossa tourada e naquilo que é a cultura tauromática. Há quem esteja a aproveitar estes momentos para justificar a sua agenda, a sua perseguição, e que querem condicionar a liberdade de escolha dos portugueses e de todos aqueles que são os aficionados. E a pergunta que eu hoje deixo no ar é o seguinte: qual é que é a grande diferença em espetáculos tauromáticos face àqueles que vão abrir, porque não deixa de ser cultura, os restantes espaços culturais? Se é verdade que a Ministra da Cultura já veio a público dizer, bem, a tauromaquia poderá haver os seus espaços totalmente abertos, mas sempre com muitos condicionalismos face à realidade dos outros espaços culturais, sejam eles teatros, sejam eles espetáculos musicais ou outras iniciativas culturais. E esta perseguição que é feita à tauromaquia tem uma agenda muito bem definida e que procura, através destes condicionamentos, chegar ao objetivo final, que é, nomeadamente, proibi-la, condicioná-la e terminar com ela. Aliás, eu lembro que está neste momento a seguir uma petição pública face à Praça de Touros aqui no Norte, que é na Póvoa de Varzim, que todas as iniciativas que foram do foro legal foram todas vencidas na barra do tribunal, mas que neste momento há uma petição pública para que a praça não seja transformada em espaço desportivo, onde já existem outros no Conselho, outros espaços culturais, mas que a praça possa continuar ou com tauromaquia, ou até, como hoje já acontece muito, a própria equitação, o próprio turismo adjacente a esta realidade, que hoje tem volumes muito importantes no nosso país e nestas mesmas regiões. Portanto, quanto a esta questão, até a questão do próprio touro bravo, que hoje é um problema, porque estas próprias iniciativas tauromáticas não existindo, a temporada tauromática ficando condicionada como a querem fazer, temos o problema dos próprias empresas, dos próprios que fizeram a produção do touro bravo para estas iniciativas, que andaram a alimentar nos últimos anos, que andaram a ter custos infinitos com eles e que se vão ver condicionados neste momento a essa mesma realidade. O que a mim me parece fundamental é que, de uma ou de outra forma, como acontece noutras realidades, noutros espetáculos e até noutras atividades esportivas, como é o caso do futebol, que irá existir sem espectadores, que não existam, mais uma vez aqui, entidades de primeira e entidades de segunda, modalidades de primeira e modalidades de segunda, cultura de primeira e cultura de segunda, ou seja, cultura de esquerda e cultura de direita, que não seja condicionada à liberdade das pessoas e que se possa, de uma forma clara, proteger toda esta economia, toda esta cultura à volta do mundo rural, como é o caso dos forcados e de toda esta dinâmica que merece ser defendida e que tem que ter uma voz. E não podem ser condicionados na sua liberdade e na liberdade de quem quer ver, que é o caso dos portugueses, de uma forma clara. Exatamente. E há pouco abordavas a caça e eu estava-te a ouvir e quando estavas a falar que de facto há de facto uma perseguição, uma agenda muito bem definida. E se nós olharmos para a Espanha, que é já aqui ao lado, o que eles produzem em termos anuais, só pela indústria da caça, só pelo que representa a economia da caça lá, não se compreende como é que não conseguimos aqui aproveitar de certa forma tudo o que temos
quer por haver uma falta clara de uma indústria de transformação que nos permita ter acesso a esse excedente e às mais-valias, quer também a um entrave desta agenda política e cultural que quer quase parecer que tudo é negativo quando envolve animais e que o ser humano não tem um lugar no planeta Terra, que deveria ser um animal à parte. E de facto é uma tristeza que assim seja, e temos um longo caminho para conseguir que isso mude. E por isso eu pergunto ao Francisco, tu achas que há uma possibilidade das pessoas entenderem estas diferenças sem nunca as terem vivido? É que muitos de nós que somos do meio rural, somos obrigados a uma certa altura da nossa vida a mudarmos para uma matriz urbana, ou porque vamos estudar, ou porque vamos à procura de emprego que não existe nos meios onde vivemos, infelizmente, mas somos obrigados a ter este contacto com as duas realidades. Ao passo que as pessoas que se criam e que vivem a sua vida inteira numa matriz urbana não têm esta necessidade de conhecer obrigatoriamente o local de onde nós vimos. E por isso eu pergunto, achas que há a possibilidade de fazer estas pessoas entenderem sem que elas nunca tenham experienciado e vivido aquilo que nós vivemos? Bem, eu antes de responder à tua pergunta, dar aqui também uma nota importante, que me parece que é fundamental, até na percepção, como tu dizias e bem, das pessoas que não conhecem, em certa medida, a realidade do mundo rural e todas estas tradições e a importância que tem, não só cultural, mas também económica para o país. Muito do que nós ouvimos, em grande parte das vezes, a relação que existe entre o ser humano e os animais, e na questão tauromática, essa é sempre premente, que é a defesa do touro bravo, a defesa do animal, a defesa intransigente dos direitos dos animais, mas não nos podemos esquecer que o touro bravo só existe em países, por exemplo, onde existe a tauromaquia. Porque é a tauromaquia que permite a sustentabilidade e a continuidade e não a extinção do touro bravo. Por exemplo, estão contra-informações permanentes que existem de algo que se quer afirmar como sendo os grandes defensores, mas depois não compreendem, aliás, ou não querem compreender, não querem dar a informar a verdadeira página da história. Por exemplo, este momento que vivemos de condicionamento da tauromaquia, e quero acreditar no que a Sra. Ministra da Cultura disse, que há esta possibilidade de olhar para a tauromaquia pela primeira vez neste governo como sendo uma atividade cultural exatamente às outras e terá que abrir no mesmo momento. Esperemos para ver o que é que irá sair do Conselho de Ministros, mas, independentemente disso, todos os condicionamentos que há, não esquecer a importância dos empresários tauromáticos, a importância dos ganadeiros, a importância que existe na defesa dos animais e na defesa da tradição, que é fundamental continuarmos a ter esta agenda, nós que a defendemos, nós que acreditamos na importância desta economia de escala, que é a ruralidade nas tradições, e que depois aí sim podemos partir agora para a questão que tu disseste, que é esta cultura de podermos dar a conhecer o mundo rural. E de que forma é que isto se faz? Eu, em primeiro lugar, sou daquelas pessoas que não acredito que os portugueses, na sua maioria, não avocam em si a importância do mundo rural, da tradição e da cultura. Por uma razão óbvia, porque basta, sei lá, como exemplo, olhar para as transmissões tauromáticas na televisão e percebemos o share que aquelas transmissões têm e que, em grande parte das vezes, não são valorizadas. E se formos a comparar com grande parte das notícias que saem contra e as que saem a favor, percebemos que há aqui um disparo muito grande entre a vida real de quem defende a tauromaquia e as tradições em Portugal e aqueles que simplesmente a querem condicionar por uma agenda própria. Bem, olhando e tendo isto como ponto de partida, eu acho que é fundamental, e esta crise é uma oportunidade. Nós temos que olhar para esta crise como uma oportunidade, porque as pessoas aperceberam-se que não podem deixar nas mãos dos outros a decisão coletiva. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitas pessoas que, quando olham para os problemas do país, têm sempre como resultado
ou do seu discurso em dizê-lo da seguinte forma: bem, isso não é nada comigo, é com os outros, eu não tenho nada a ver com isso, quem quiser que decida. E passam a bola sempre, permite-me a linguagem futebolística, para o indivíduo, para o português que está ao seu lado. E isto levou que nos últimos anos, por exemplo, se afundasse a taxa de abstenção naquilo que é a decisão dos nossos governantes, dos nossos representantes, e que depois permite exatamente que haja uma ascensão deste radicalismo e desta perseguição que é feita à nossa cultura e à nossa tradição. Eu lembro que nas últimas eleições legislativas temos um primeiro-ministro que apenas foi eleito com pouco mais de 18% dos portugueses. Temos uma taxa de abstenção de mais de 51%. Temos, obviamente, um abandono das pessoas face ao poder político e aos seus decisores. O que claramente este descrédito que existe na política, este descrédito que existe nos partidos políticos, na falta de liderança e de representatividade de líderes que possam ser entusiastas, que possam mobilizar as pessoas e o povo português, levou a que este radicalismo ascendesse ao poder. Porquê? Porque menos votos, menos decisores, menos escolha, permitiu que percentualmente todos eles subissem e aumentassem a sua capacidade de influência e o seu poder na hora da decisão. Este seja um momento muito importante também para os aficionados, para aqueles que são os representantes legítimos deste património cultural português, que percebam uma vez por todas que ficar em casa nos momentos de decisão é simplesmente dar cheques em branco àqueles que nunca vão estar do seu lado. É verdade, é verdade. E este caminho... Tem de haver uma consciencialização disso, claro. Sem dúvida. E este momento de crise que nós agora vivemos, e espero que haja... onde ficou nitidamente espelhado que houve um regresso a verdadeiros valores da sociedade que foram colocados em causa ao longo dos últimos 20 anos. Seja o valor da solidariedade, o valor da fraternidade, o valor maior da família, como seio e pilar. Ainda ontem, ou antes de ontem, aliás, celebrávamos o Dia Internacional da Família. Exatamente. O valor fundamental, o pilar, a pedra angular de qualquer sociedade, e onde reside estes valores que devem ser transmitidos. A família, para além deste porto seguro, é, sobretudo, este baluarte dos valores que se passam de geração em geração e que permite também viver a liberdade do indivíduo e da sua própria escolha. E dessa forma, daqui em diante, há naturalmente esta vontade, e tem que existir esta vontade do povo português em querer reforçar a sua intervenção, a sua voz ativa, e isso só é possível com cada vez com uma maior participação. E quando tu comparas com o nosso país, nosso vizinho espanhol, ou com Espanha, mesmo aqui ao lado, nós percebemos que há aqui uma diferença muito grande cultural e que nós temos que ultrapassar esta barreira. Eu não quero com isto dizer que os portugueses não são patriotas. Eu não quero dizer com isto que um país com mais de 800 anos de história que perdeu a sua identidade e que agora se vendeu aos experimentalismos sociais. Eu não quero dizer com isto que Portugal perdeu o seu património cultural e histórico a favor de modernismos que em nada engrandecem o nosso património. Eu não quero acreditar nisso. Mas há um desacreditar dos portugueses. E, sobretudo, um desacreditar dos portugueses no país, no seu sistema político, no seu sistema representativo. E de que forma é que se recupera isto? Com pessoas. Porque desde o momento que a política não é feita de pessoas para pessoas e com o foco essencial de defesa intransigente das suas ambições, da resolução dos seus problemas, acreditando numa política pragmática, mas ao mesmo tempo ideológica, cultural e sem rodeios, sem medo do politicamente correto, sem estar a fazer favores aos comentadores políticos televisivos que todos os dias nos entram pela casa dentro, com uma agenda ideológica muito bem definida, com condicionamentos aos portugueses, lembrando aqueles produtos que são vendidos nos programas televisivos da tarde e da manhã, que é compro 2 e pague 3, é um bocadinho por aí. Há essa venda enganatória daquilo que nos é dado e entram pelas nossas casas, e os portugueses têm que ser rebeldes a essa mesma
é esse mesmo produto que nos querem vender e, sobretudo, usando agora uma linguagem do mundo rural, permitir que a semente nas novas gerações seja a semente, sobretudo, de um conservadorismo capaz de valorizar aquilo que de bom existe, porque aquilo que é fundamentalmente antigo não é bom por ser antigo. Ele é antigo exatamente por ser bom. Por ser bom. Por isso claro. é que ele se perpetua no seu tempo. E temos nós essa responsabilidade, as novas gerações, de ser a morada deste conservadorismo moderno que sabe enquadrar naturalmente todos os dias na realidade com que somos confrontados. E, aliás, porque já dizia Strunk, que ser conservador é ser moderno na defesa do passado e criativo na defesa da tradição. E acho que é isto que nos reserva enquanto novas gerações do mundo contemporâneo. É termos esta capacidade de sermos os monumentos desta tradição, de sermos os ex-libris, o património dela, e podemos passar aos nossos filhos e aos nossos netos para que possamos manter sempre no seu tempo aquela que é a nossa verdadeira identidade, não nos vendendo de uma forma barata e a preço de saldo, simplesmente ao politicamente correto. Porque o politicamente correto terá sempre que ser vencido pela realidade do mundo. E a realidade do mundo somos nós, o nosso património, e é esta cultura que temos que defender diariamente. Claro. Francisco, a conversa já vai longa, apesar de muito interessante, e eu queria só pedir, por fim, uma palavra de incentivo para os que estão fartos de lutar contra um país tão pequeno em tamanho, mas tão grande em diferenças. Deixámos a seguinte mensagem. Eu faço parte desse exército. Sou um de vocês. Tenho procurado sempre, para onde vou, e hoje com maior responsabilidade nacional, nunca esquecer de onde venho. E nós temos que ser resilientes. Não nos podemos acomodar. E palavra impossível só existe, e já dizia Stephen Smith Baden-Powell, que a palavra impossível só existe porque alguém juntou o prefixo in à palavra possível. E como homens defensores da ruralidade, da agricultura, da caça, da tauromaquia, temos a capacidade de dar esse pontapé ao impossível e agarrarmos às nossas convicções, ao nosso acreditar, à nossa resiliência, ao poder da terra, do machado, da sachola, simplesmente aqui como figurativos, e agarrar o touro pelos cornos, e temos esta capacidade de vencer o que está acomodado. Mas isso só é possível com uma coisa, que é com a vontade de vencer. Não podemos baixar os braços, temos que continuar a arregaçar as mangas e a fazer do mundo rural o suor todos os dias dos portugueses que não são instalados e que querem vencer o poder instalado. E dessa forma deixo-vos essa mensagem, essa coragem. E aos jovens, sobretudo aos jovens, continuam a acreditar na ruralidade, como é o teu caso, como é o meu caso, mas tu tens um privilégio que eu não tenho, que ainda assim, mesmo sendo do norte, vivo num espaço urbano, mas também não crio este fosso e esta guerra entre rural e urbano. Acho que são completamente complementares e insubstituíveis um do outro, mas dizer-te que tens esse privilégio de estar em contacto todos os dias com a terra, és daqueles jovens que nunca vão desistir do seu território e neles colocar a esperança de que Portugal terá certamente um futuro promissor com eles. E porque não há rural sem urbano e também não existe, com uma certeza, urbano sem rural. E dessa forma, dizer-vos a todos vocês, a esperança será última a morrer e nunca morrerá. Claro. A ruralidade nunca irá desaparecer do nosso mundo e será sempre um fator de grande orgulho para mim e para as futuras gerações, de certeza absoluta. Muito obrigado, Francisco. Obrigado mais uma vez por teres aceito esse nosso convite. Foi uma honra ter-te connosco. Obrigado a todos por terem acompanhado mais um episódio das Conversas Informais da Distrital de Porto Alegre da Juventude Popular. Já sabem, para se manterem sempre a par do que nós fazemos e das conversas que temos, subscrevam o nosso canal. Francisco, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por me dar um abraço a toda a gente e com uma garantia, saindo deste confinamento, terei todo o gosto de poder visitar distritos como Porto Alegre, poder visitar empresários,
acompanhar o seu trabalho, perceber as suas dificuldades e que a Juventude Popular passe a ser a sua voz, na voz dos representantes, e que o mundo rural nunca seja esquecido pelo mundo político, porque se assim for, perdemos a nossa identidade e perdemos a nossa essência. Muito obrigado a todos, muito obrigado, coragem, Francisco. boa sorte a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Francisco.